Jaime Vieira da Rocha. Senhoras e senhores, todos nós somos gratificados uns aos outros neste momento por termos a graça, a oportunidade de nos reencontrarmos nesta trajetória que marca a vida e a história de Campina Grande através deste encontro da nova consciência. Para mim é uma satisfação poder daqui, deste palco, contemplar os rostos de pessoas a quem já conhecemos, pelo menos a partir deste encontro da nova consciência, e assim irmos descobrindo que neste espaço há lugar para todos os gestos, por mais simples que sejam, de ternura, de acolhimento, de atenção, de presença e até de uma palavra dita que talvez despida de uma maior retórica ou profundidade vocabular possa suscitar no coração de alguém a atenção e permanecer como lembrança para sempre. Por isso, agradeço pelo convite, pelo interesse e pela oportunidade da Fundação Nova Consciência de me incluir como pastor, como bispo da igreja que está em Campina Grande neste evento. E aqui me sinto bem, porque podemos viver uma experiência onde todas as diferenças são respeitadas e manifestas com muito amor, alegria e esperança. Saúdo o prefeito veneziano Vital do Rego e o parabenizo pelo apoio e por toda a atenção que ele tem dado e possibilitando assim a realização da 16ª edição do Nova Consciência. Você, veneziano, e sua digníssima esposa, a todos os presentes que, através da prefeitura ou de outros organismos, se interessaram e assumiram o encargo da promoção deste evento tão importante. Por isso, saudando a todos, desejando a cada um paz e esperança, tentarei corresponder neste momento à tarefa que me foi atribuída de falar algo sobre o tema Educação para a Paz. Vejam bem, a natureza do evento é de caráter ecumênico, pluralista, para além do universo religioso, respeito às diferenças, às minorias, valorização do diálogo, busca da convivência pacífica, esperança de uma nova sociedade com base na justiça e na dignidade da pessoa. Nunca, como nos dias de hoje, se sentiu a necessidade de convivência pacífica entre todos os povos. Por um lado, os modernos meios de comunicação encurtaram as distâncias, globalizaram as notícias e aproximaram os povos, dando asas ao anseio de uma verdadeira aproximação e conjugação de esforços a nível planetário. Por outro lado, o potencial destruidor das máquinas de guerra e do complexo industrial militar dos diversos países tornou mais aguda a necessidade de solucionar, por meios pacíficos, os conflitos existentes, pois a alternativa é a instabilidade, a destruição maciça
e pela primeira vez na história a possibilidade de um suicídio geral da própria raça humana, o que seria o estágio último de uma hecatombe mundial. Por isso, a reflexão sobre a paz ocupa lugar de destaque nas agendas internacionais e a busca dos princípios fundamentais do direito internacional revela-se de particular importância no mundo globalizado e interativo em que vivemos. Não obstante a velocidade do tempo que nos envolve, certamente vem à nossa mente o referencial de tantos fóruns e conferências internacionais que chamaram a atenção para os grandes temas do presente e do futuro da humanidade, tais como a ecologia e a biodiversidade, a questão de gênero, as relações norte e sul, países ricos e países pobres, a bioética e, por último, o alerta da comunidade científica mundial sobre o processo veloz e assustador do aquecimento global. Vive-se hoje o tempo, ou a era da comunicação. A técnica que orienta e move os centros de informação oferece à humanidade do terceiro milênio a possibilidade da circulação imediata de notícias, ideias, publicidades, conhecimento e interação entre pessoas, comunidades, povos e culturas. Certamente cabe nos perguntar como a comunicação, enquanto propriedade humana de crescimento, progresso e bem, está sendo compreendida neste contexto amplo de inter-relações. Ainda mais, se quisermos olhar o humano como lugar e morada do transcendente, valor fontal e universal, que neste encontro da nova consciência nos congrega pela diversidade de concepções filosóficas, religiosas, culturais e espirituais, podemos nos questionar se o sentido da comunicação absoluta do Deus que nos chamou à existência nele está realmente nos servindo para a construção da paz, da fraternidade, do respeito e dignidade de todos. Com estas questões abertas, quero sugerir 3 aspectos que nos ajudarão a caracterizar a problemática e o objeto da comunicação na busca da paz. Então, veremos um pouco uma visão da filosofia em Habermas, filósofo alemão da modernidade, um teórico da comunicação. Veremos uma visão bíblica da paz e a visão ética, a praxis, como aplicar na convivência humana os valores ou instrumentos para a paz. A noção de paz pode ser observada tanto a partir de uma visão conservadora, quanto de uma perspectiva crítica. O conceito de direita de paz a define como a ausência de conflito, mais ou menos como a medicina curativa da atualidade conceitua saúde como a ausência de doenças. Dentro dessa linha, uma noção conservadora de paz acaba tornando negativa toda possibilidade de mudança na ordem das coisas em sociedade, especialmente naqueles momentos em que o conflito aparece, desvelando a crise que dará lugar ao novo. A paz, fruto de um silêncio alienante, sem participação, sem crítica, sem construção. Uma noção conflitiva de paz pode, por outro lado, encaminhar-se à frágil noção de paz armada,
como fora a Guerra Fria, realidade em que a paz só é garantida pela tensão contínua entre adversários que se mantenham ameaçando permanentemente um ao outro. Por tal razão, um conceito de paz que inclua possibilidades conflitivas tem tudo para afigurar-se contraditório por definição, uma vez que a presença do conflito, qualquer que ele seja, constitui elemento de perturbação no meio onde aparece. Pretendemos aqui analisar o problema da paz e do conflito, elencando para isso, por um lado, a inevitabilidade do conflito como elemento definidor da alteridade social e, por outro, a ideia de comunicação em Habermas como possibilidade teórica de definir a paz em um contexto no qual o conflito não precise ser negado. A alteridade e conflito, a violência como risco da relação social. Como podemos entender isto? Sempre vamos nos referir ao termo alteridade, conjunto das diferenças constitutivas na identidade do outro. A questão do conflito não pode mais ser colocada como conjuntural na vida em sociedade. Trata-se de um tema constitutivo da própria ideia de vida em comum e de relação social. O conflito é resultado imediato da heterogeneidade social, devendo por isso ser estudado como tal. Em outras palavras, as relações sociais são fundamentalmente conflitivas por conta das próprias diferenças entre os sujeitos, isto é, porque resultam de uma alteridade. Um estudo do conflito em qualquer área das ciências humanas, portanto, deve fundar-se na análise da alteridade dentro da qual a sociedade se constitui. Consideremos inicialmente a grande contribuição intelectual disponível em termos de teoria da alteridade, de dois teólogos judeus, Martin Buber e Emmanuel Levinas. Levinas, este último, trabalhando o pensamento filosófico em face do horror nazista. Os trabalhos desses dois autores ressaltam tanto o espanto diante da violência da negação do outro, na forma de reificação e da violência, como a reivindicação, às vezes inteiramente religiosa, do direito à diferença não apenas como uma das possibilidades relacionais da sociedade, mas como próprio elemento definidor da condição humana enquanto tal. Em Buber encontramos a famosa dicotomia eu-isto e eu-tu. Eu que me deparo com o outro como coisa, e eu-tu. A primeira encerrando a relação de reificação do outro, reificação do outro, dentro da qual este é inscrito na linguagem do eu como objeto ou coisa, tendo assim negada a sua condição humana. A relação humanizadora, contudo, configurada no par eu-tu, apesar de reconhecer a condição ética de igualdade que garante a identidade do eu, não se realiza como espelhamento
e sim com o reconhecimento do outro enquanto tal. Esse será um dos principais aportes da prolífera teorização que se seguiria depois com Emmanuel Levinas. Nós não é o plural do eu. Nós não é o plural do eu. Quantas vezes nós usamos este termo? Nós nos referimos nós para expressar uma vontade própria ou pessoal e recorremos ao nós como se ele pudesse substituir o eu de cada um. Afirma este pensador, evidenciando com isso que a presença do outro, metaforizada na noção de rosto, veja bem, o rosto que representa a figura do outro. Basta o rosto para identificar uma pessoa. Se dá exatamente pela sua diferença em relação ao eu. O outro é então presença de alteridade, que representa diferença, estranheza, novidade, contrariedade, infinitude, ignorância, interpelação e até a intimidação. Para Levinas, conceituar, nomear o outro, uma das formas de dominá-lo é violência e negação, um dos modos de matar a alteridade. O conceito é um gesto inútil de redução do outro ao que ele de fato não é. Fim ou utensílio, coisa. Inutilidade que se revela no fato de que, por insistir em não ser a redução que lhe é suposta, o outro sempre tenderá a surpreender, a mostrar o seu rosto próprio diante do eu e para seu espanto e seu estranhamento. Isso, para Levinas, faz parte da própria condição humana. O humano não se dá aos processos de dominação. O humano não se dá aos processos de dominação, onde se conclui, enfim, que apenas exterminando é possível dominar inteiramente o outro. Mas se nesse ato extremo o outro se torna inteiramente perdido, exaurindo-se também toda e qualquer possibilidade de eficácia dominadora. Se eu destruo o outro que está à minha frente, esta minha eficácia dominadora nada mais representa, porque não tem em que se sustentar, uma vez que o outro já não está à minha frente. Por conseguinte, toda dominação se torna um instrumento ineficaz. A alteridade, contudo, não é uma escolha que se possa fazer. Toda alteridade é eventualidade inevitável, porquanto a heterogeneidade é constitutiva do mundo humano, que é mundo intersubjetivo, feito de relações. A noção de igualdade em sentido ontológico, portanto, real, é metafísica pura, só tendo por isso cabimento no âmbito da ética, quando se aplica não diretamente aos homens, mas às suas relações e seus direitos. Mesmo assim, a igualdade só se justifica como direito em decorrência da alteridade que lhe é constitutiva, isto é, como forma de buscar fazer com que as diferenças não se tornem injustiças. Devido a isso, a relação social só existe
em estreita convivência com o risco. Só existe a relação social em estreita convivência com o risco. O risco de ser aberto ao novo, a abertura ao novo, às possibilidades, ao empreendimento, ao investimento. Estruturada em alteridade, a intersubjetividade vive permanentemente à beira da catástrofe, sempre prestes a degenerar em violência. Diferentes teóricos postularam, por isso, que a violência é da ordem do natural. Podem até dizer que sempre a violência existiu e existirá na sociedade, reduzindo o anseio de paz a uma postulação simplesmente conservadora e usualmente atribuída às elites como ideologia da manutenção do poder constituído. Será, contudo, a violência um destino inelutável, uma luta em vão, irresistível, invencível? Não seria possível pensar alteridade e paz, risco e paz, conflito e paz? Os aportes da teoria social de Habermas na mudança paradigmática que este autor promove em direção a uma apreensão ético-política da comunicação parecem indicar uma possibilidade nesse sentido. Procuraremos agora sintetizar rapidamente alguns desses aportes, correndo o risco de uma certa simplificação de seu complexo pensamento, para em seguida aventarmos algumas possibilidades no campo da ética democrática para o tema específico da comunicação social em suas relações com o conceito de paz. Comunicação como entendimento, a alternativa ético-política. Para Habermas, a pertinência ou a pertinácia do desentendimento revela irracionalidade, pois os atores em relação fracassam na sustentação entre si de uma ou mais das condições de validade na ação comunicativa: a inteligibilidade, verdade, credibilidade e retidão normativa, que compõem, portanto, as condições da validade da comunicação. A essa situação ele denomina patologias ou distorções sistemáticas da comunicação e recomenda aos interlocutores que interrompam a tematização e alcancem um consenso quanto às condições de validade, ajustando entre si o que esteja falhando. Percebe-se, pois, que a ação comunicativa representa, em termos políticos, um pressuposto da democracia, por se realizar não fora, mas dentro da tensão entre o entendimento e o desentendimento, sendo o desentendimento um fator constitutivo da relação e o entendimento a sua condição de racionalidade. Todo desentendimento passa a ser um ato de irracionalidade. Nesse sentido, observa-se que a ideia de comunicação em Habermas estabelece dois parâmetros que constituem autênticas viradas paradigmáticas no entendimento da comunicação. A primeira, a superação da metáfora condutivista emissor-meio, mensagem-receptor, na qual as teorias da comunicação até hoje ainda se
embaraçam. E segundo, a consequente transformação da noção de comunicação em um fundamento ético-político para um conceito de sociedade umbilicalmente relacionado ao de democracia. Procuremos dar mais clareza a essas mudanças. A metáfora condutivista, que define a comunicação como o trânsito de uma mensagem por um meio, de um emissor a um receptor, e que, é preciso admitir, trouxe enorme desenvolvimento para as tecnologias materiais da comunicação. Não é um modelo de forma alguma suficiente para dar conta das relações humanas de comunicação. É, contudo, interessante observar a persistência com que os conceitos de emissor e receptor se mantêm até hoje no âmbito da comunicação. Numa ótica habermasiana, é possível afirmar que o modelo condutivista representa uma perspectiva sistêmica da comunicação, isto é inserido em um molde que confere, por definição, ao emissor a capacidade de gerar sentido para a mensagem dentro de um contexto teórico de ação social teleológica, aquela doutrina que considera o mundo através das relações meio e fins, ou seja, a ação orientada a fins. Como o conceito de ação comunicativa, o gesto comunicacional passa a ser visto em uma perspectiva intersubjetiva, isto é, no interior de um modelo aberto, no qual a relação é percebida como medida pela linguagem e cujo sentido não aparece como dado de antemão, mas se constrói dentro de tensão por produzi-lo no âmbito de um mundo da vida de sentidos compartilhados. Tal concepção não apenas arranca a ideia de comunicação da prisão tecnicista e instrumental dentro da qual tem sido historicamente concebida, especialmente pelas teorias fundamentalistas e sistêmicas, funcionalistas e sistêmicas, e a conduz a um plano de muito maior dignidade teórica, o campo do debate ético-político das condições de possibilidade da democracia. Que todos comuniquem, todos somos agentes da comunicação. A noção de ação comunicativa se constitui, a partir de Habermas, a comunicação como conceito base para o debate da própria relação social, não mais se restringindo ao estreito, ao fechado, embora não menos relevante, campo das organizações institucionais de comunicação social do mundo contemporâneo, que são incorretamente chamadas de meios de comunicação de massa. A perspectiva das atividades institucionalizadas de comunicação, nesse caso, inclui-se, mas se não mais delimita, o debate teórico da comunicação. Assim, temos o direito e o zelo pelo discernimento, com o poder de manipulação da comunicação institucionalizada. Nós podemos identificar muito bem na nossa realidade brasileira quando este poder de manipulação se manifesta em conglomerados ou grandes organizações de comunicação institucionalizada. Nesse sentido, a comunicação passa a ser o estudo da capacidade humana de gerar relações de conflito que sejam capazes de tal racionalidade.
E é neste ponto que surgem as condições teóricas para a construção de um conceito crítico de paz fundado na ética da comunicação. A comunicação desprovida da ética não está a serviço da paz. Vejamos bem, toda comunicação desprovida da ética não está a serviço da paz. Daí passamos a uma iluminação bíblica. Noções de paz na literatura sapiencial. O que é a paz nas Escrituras Sagradas? Porque eles, os ensinamentos da sabedoria, aumentarão os teus dias e te serão acrescentados anos de vida e paz. Em Provérbios 3, versículo 2. Os meus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são paz. Provérbios. Aparta-te do mal e pratica o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Salmo 34, versículo 15. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. A aparente paz dos perversos é enganosa, pois eles estão colocados numa ravina escorregadia. Salmo 73, versículo 3. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. O sentido fundamental de Shalom. A primeira constatação a fazer sobre o tema da paz, na tradição de Israel, tem a ver com o vocabulário, a começar pela noção fundamental de Shalom. Este termo não significa, primeiramente, paz, que é apenas um dos sentidos possíveis da palavra. Fundamentalmente, Shalom significa algo de completo, de acabado, de íntegro. É um estágio pleno de felicidade. Um conceito totalizante de felicidade e bênção. Este conceito básico pode ser aplicado em diversos contextos, dando origem a distintos campos semânticos que são expressos por termos diferenciados nas nossas línguas. Assim, pelo estado de Shalom de uma pessoa, entende-se, antes de mais nada, a sua saúde física, o seu bem-estar, mas também a harmonia do seu mundo relacional, a prosperidade dos seus bens e negócios e assim por diante. Nesta perspectiva, quando referido a pessoas, o termo Shalom tem talvez o seu mais próximo equivalente em português no conceito de felicidade. Se aplicado a um grupo humano, a uma sociedade, Shalom inclui, certamente, a ausência da destruição causada pela guerra, mas igualmente a inexistência de calamidades naturais e, do ponto de vista positivo, segurança em relação aos inimigos, abundância, prosperidade, justiça e afirmação da harmonia social sob a tutela das instituições legitimamente constituídas. Nesta perspectiva, o Shalom até pode não ser incompatível com o conflito armado com outros povos, provendo que este garanta a vitória sobre os inimigos. Essa variedade de contextos
expressa a riqueza e abrangência do conceito de paz. O conceito de Shalom, na tradição de Israel, ultrapassa a nossa ideia de paz entendida de modo restritivo no seu relacionamento com a guerra. A paz representa o conjunto dos bens que podem rodear uma pessoa ou uma sociedade, para que seja feliz e tenha sucesso. As diversas perspectivas da reflexão sublinham precisamente o caráter englobante do conceito de paz, como a harmonia consigo próprio, com o mundo, com os outros e com Deus. Quantas vezes ouvimos o interlocutor que nos saúda: o Senhor está em paz, está em paz. Não se trata apenas de uma atitude interior do homem, mas se a paz concretiza-se exteriormente numa vida de bem-estar, tutelada pela ordem social e pelas instituições que garantem o direito e a justiça. Vejam como isto realmente nos remete a uma reflexão muito atual para o Brasil de hoje. A paz, vejam bem, mas se a paz concretiza-se exteriormente numa vida de bem-estar, tutelada pela ordem social e pelas instituições que garantem o direito e a justiça. Sem o direito e a justiça não haverá paz. Será que todos gozam na nossa sociedade do direito e da justiça? Mas se este quadro não pode ser concebido como algo de estático e imutável, nem manipulado para manter a todo custo o status quo, à custa da injustiça e da opressão. As inventivas dos profetas denunciam a ideologia da paz, que se pretende apresentar como ditadura em lugar do dinamismo da construção da paz. Dinamismo da construção da paz, termo a que iremos nos referir outras vezes. Nesse aspecto, a paz não é apresentada como um valor último, nem existe propriamente um tratamento, específico do tema da paz. Esta é ponto de chegada de valores como o direito e a justiça, a fidelidade à aliança e a observância dos mandamentos. A partir daí, poderemos então nos voltarmos para alternativas para construir uma ética na comunicação da paz. Comunicação e alteridade. A paz como conflito não violento ou como gestão não violenta dos conflitos. Paz é gestão comunicativa de conflitos. É superação do conflito por meios não violentos. É, enfim, gestão não violenta dos conflitos. A ideia de não violência tem sido tratada em movimentos sociais desde Gandhi, muitas vezes vinculada a noções oriundas do meio religioso. Efetivamente, o argumento religioso, quando eticamente considerado, pode proporcionar o avanço social. O argumento religioso, quando eticamente considerado, pode proporcionar o avanço social. Estratégico. Quando o discurso religioso opera reduzindo as possibilidades de alcance da racionalidade comunicacional, cumpre função ideológica. Assim também são os casos mencionados por Habermas de localização restritiva pela sacralização das possibilidades de discussão entre os membros de uma sociedade dos temas vinculados às regras sociais.
Quando, por vias míticas ou rituais, a religião restringe as possibilidades da comunicação, ela aparece como institucionalidade estratégico-instrumental e, portanto, eticamente vinculada às formações sistêmicas da sociedade, mesmo que tal contradição não seja explicitada pelas tematizações de seus líderes e membros. O desenvolvimento de uma racionalidade comunicativa pelas sociedades democráticas modernas, no processo de laicização das esferas da sociedade, restringiu a religião ao campo do saber prático-moral, retirando sua legitimidade do âmbito cognitivo e, até certo ponto, também do expressivo. Como diz Luiz Araújo, a religião, contudo, tem largo campo de desenvolvimento no âmbito da ética e o tem justamente assumindo os potenciais de emancipação sintetizados na racionalidade comunicativa. A noção de paz, portanto, devidamente laicizada, mas também conceituada como gestão comunicativa do conflito, pode efetuar uma separação conceitual que se torna cada dia mais urgente no mundo contemporâneo. A separação entre uma paz que se presume conservação de desequilíbrios pelo impedimento de sua manifestação e uma paz que se constrói pela assunção dos conflitos como lugares de emergência de novas legitimidades, mas que precisa ser tratada de forma a dispensar as soluções de violência. Em termos comunicacionais, a questão da paz não pode, portanto, dispensar exigências conflitivas, tais como a de conferir visibilidade à violência social constatada, debater de forma crítica a questão da violência simbólica e localizar a violência real no seu espaço específico, que é o espaço pragmático da vida. A negação dos conflitos de onde emerge a violência efetiva não pode, por razões cognitivas, nem deve, por motivos políticos, ser entendida como favorecimento da busca pela paz. Ao contrário, a paz exige que os conflitos potencialmente violentos se tornem visíveis, exatamente para que outras alternativas conflitivas possam obter a possibilidade política de substituírem as formas violentas decorrentes. Vejam, não adianta somente nos estarrecermos pela escalada de violência em que nos encontramos no Brasil atualmente. É preciso que tenhamos a capacidade de identificar as alternativas conflitivas que podem ser utilizadas justamente para evitar a violência. Assim, em termos práticos, se localiza o debate sobre os conflitos internacionais que não se tornem guerra. Igualmente, as possibilidades e limites de campanhas pela paz, que têm conferido visibilidade à violência decorrente das desigualdades sociais e econômicas no Brasil, quando atingem as camadas médias e altas da população. Se não atinge essas camadas, esses conflitos ou manifestações de violência passam despercebidos. E também a velha e repisada questão da violência na TV, que tem sido tematizada inclusive no Congresso Nacional. Nos termos do conceito de paz tratado aqui,
é preciso questionar até que ponto mostrar o conflito, mesmo nas formas de narrativa que lidam com a fantasia, os filmes, as telenovelas, os desenhos animados, etc., pode ser categorizado como violência. Tanto quanto discutir se os procedimentos de censura às imagens de violência, quaisquer que elas sejam, não constituem violências ou a negação do conflito, deixando, portanto, de revelar o problema da violência simbólica por reduzi-la pragmaticamente. Tais questões são atuais e polêmicas, mas servem para chamar a atenção para o fato de que a violência está no mundo e a busca da paz é um problema ético pragmático, isto é, deve ser pensado dentro dos termos do próprio conflito interno que lhe é constitutivo. Sempre haverá conflitos decorrentes da alteridade humana e social, porque se trata de diferenças. O importante é não justificar os conflitos para gerar violência e todo tipo de irracionalidade. A paz é o enfrentamento pragmático e não violento dos conflitos do mundo. A paz é o enfrentamento pragmático e não violento dos conflitos do mundo. Se cruzarmos os braços, estaremos então contribuindo para a violência e não para a paz, apresentando-lhe visibilidade. Vejam bem, a paz é o enfrentamento pragmático e não violento dos conflitos do mundo, apresentando-lhe visibilidade, a exigir da sociedade como um todo um dinamismo de construção da paz. Dinamismo de construção da paz. Eu não sei se nós poderíamos entender isto quando algumas pessoas, quando alguém que na sua responsabilidade, na sua vocação, na sua missão, se comunica em vista da inclusão social, da promoção humana de pessoas excluídas na sociedade, aí está um exemplo do dinamismo de construção da paz. Eu via alguém se sentir feliz, porque como professor da universidade, sendo dirigente e organizador de um cursinho, se prontificou voluntariamente, gratuitamente, a dar aulas, a formar um pequeno grupo de jovens oriundos da escola pública para o vestibular. Quantos foram aprovados? Quantos tiveram a oportunidade da inclusão social? E assim, certamente, esta atitude se constitui uma linguagem de comunicação para a paz. Que este encontro da Nova Consciência 2007 nos desperte para uma consciência ética da comunicação que norteie as nossas ações na direção e compromisso de uma convivência pacífica e corresponsável, fundada nos valores do direito e da justiça, para garantir, no âmbito da esfera pública e privada, o critério fundamental e urgente da inclusão social. O que estamos fazendo? Ou podemos fazer como sujeitos do dinamismo de construção da paz. Mas ainda, quando a nação brasileira, em comoção, se inquieta e se indigna diante da barbárie e do crime hediondo como o que acabamos de assistir recentemente no Rio de Janeiro, o que podemos fazer
como cidadãos e filhos de Deus. Assim, senhoras e senhores, me associando à reverência deste auditório, a essas pessoas aqui lembradas no início desta noite, deste evento, nesta abertura, Dom Luiz Fernandes e o pastor Neemias, quero, com estas minhas palavras e esta participação, manifestar a minha crença, o meu entusiasmo, o meu compromisso em me colocar a serviço de uma comunicação para a paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e bênção, nos fortaleça na perseverança de construtores e amantes da paz. Shalom, pleno êxito, esperança e paz. Muito obrigado. Pedro. Obrigado. Por favor, isso é sempre bom êxito nesses trabalhos. Obrigado. Meus amigos, as palavras de Dom Jaime foram luminosas e tantas que a nossa previsão de horário se esgotou. Nós encerramos aqui hoje a sessão de abertura do 16º evento e o monge Marcelo Barros nos dará a luz da sua presença carismática durante este evento, em algum outro momento que nós anunciaremos. E eu gostaria de lembrar aqui rapidamente o que está previsto para amanhã, porque o folder se atrasou, o nosso catálogo se atrasou, o trânsito engarrafou e ele ficou ali num barzinho tentando passar o tempo, enfim. Eu só queria lembrar para vocês o seguinte: amanhã vai ter o primeiro encontro brasileiro de tarô no Colégio Alfredo Dantas, o primeiro encontro sobre massoterapia também no Colégio Alfredo Dantas, o encontro de cinema no Teatro Paulo Pontes, o encontro sobre a pré-história paraibana no Museu de Artes e na faculdade, são duas manifestações desse mesmo evento, o encontro do movimento Hare Krishna também no Museu de Artes, o encontro dos cristãos libertários na Faculdade de Administração, o encontro anime, que é de cinema e vídeos de animação, na Faculdade de Administração, e o encontro de RPG na Fundação Suelen Caroline, e o encontro de comunicação na Faculdade da própria Comunicação. Meus amigos, tudo isso às 9 horas da manhã amanhã, e eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença dessa figura, com o perdão da intimidade, mas este meninão cheio de entusiasmo, que é o nosso prefeito veneziano, e que nos deu a honra da sua presença mais uma vez, e cujas palavras sempre tão objetivas, ele é dono de uma oratória invulgarmente bela, esclarecida, isso também não é rasga-seda. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do veneziano aqui, e até amanhã e uma boa noite.